Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma videoaula. Hoje agora eu vou dar aula de História para o sétimo ano. Meus alunos, vivendo de saudade de vocês, tá? Espero que acabe logo essa pandemia e a gente volta aí a nossa aula presencial, tá? Vamos lá, começando aí, abrindo essa folhinha, vocês conseguiram com certeza na escola, a escola se deu essa folhinha para vocês, lá com uma revisão que a gente tem dado até o momento, tá? Botei em 8 perguntas. Vamos lá. Número 1, como se denomina a crença de que todo o universo girava em torno da Terra, tá? Isso é que é chamado de geocentrismo, tá? Geocentrismo, na antiguidade, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, quer dizer, que a Terra ficava parada e o universo ficava rodando em volta dele, tá? Alguns cientistas, como Compênico, Galileu Galilei, por exemplo, eles vão falar outra teoria, vão falar que na realidade a Terra que roda em volta do Sol e sobre o seu próprio eixo, tá? Mas isso vai dar muita polêmica nessa época, porque a igreja não vai aceitar muito esse tipo de pensamento, tá? Vamos lá, continuando aqui, número 2. Cite 3 teorias defendidas durante o Renascimento. Vai ser uma teoria de ordem artística, tá? Que vai ser música, pintura e assim vai. Cultura, tá? Cultura e científica, tá? Essas são a base das 3 teorias que vão ser debatidas muito no Renascimento, tá? Eles vão começar a criticar o sistema que é o sistema feudal, tá? Eles vão começar a querer o quê? Concentrar o poder em cima do rei, e nisso que ele concentra, então vai mudar muito tudo isso aí. E no Renascimento vai nascer na Itália, tá? E vai ser na Itália que é ele que vai fazer as grandes navegações, as navegações em direção ao Oriente Médio para trazer as especiarias, e esses vão ficar muito ricos e eles que vão patrocinar tudo isso aí, tá? Vamos lá. Continuando, número 3. Mas a resposta, gente, tá? Desculpa, não é isso tudo que eu falei não, tá? É artística, cultural e científica, tá? Só isso. E a número 1 é geocentrismo. É porque eu falo a resposta e depois dou uma explicaçãozinha para vocês entenderem o que a gente está falando, tá? Vamos lá. Número 3, não é isso? Além do próprio rei, a quem interessava a centralização do poder político e por quê? Tá? Claro que nós sabemos que os senhores feudais são os nobres, mas muitos desses nobres vão começar a ver que o sistema feudal está falindo de alguma forma. Então, o que acontece? Eles resolvem se juntar até a burguesia, tá? Para conseguir mais direitos, tá? Nessa nova sociedade que está começando a nascer aí, que é a Idade Moderna. E a burguesia vai se queixar de 3 fatores. Um deles é que quando eles passam por esses feudos, ele é obrigado a pagar uma taxa para esses senhores feudais, e outra é o peso e a medida, tá? Porque cada feudo tinha um peso e a medida, e o comerciante, tá? Esses burgueses começaram a se sentir prejudicados, então eles vão começar a centralizar na figura do rei, e eles centralizando na figura do rei, eles vão no interesse de ajudar eles próprios também, tá? Essa é a resposta. Tudo que eu falei é a resposta, tá, gente? Vamos lá. Continuando aqui, vamos para número 4. Quais tipos de mercantilismo? Tá? Mercantilismo, a gente sabe que é um sistema econômico que vai ser criado na Idade Moderna. A centralização no rei, no sentido político, e no sentido econômico vai ser o mercantilismo. Então o que vai acontecer? Vai ter a balança comercial favorável, quer dizer, o reino ele quer vender mais do que comprar. Se ele vende mais e compra menos, ele vai ter a balança comercial dele favorável a ele, então ele não está perdendo dinheiro. Vamos lá. Outro aí é o protecionismo. Protecionismo é o quê? Eles vão criar impostos sobre mercadorias
de outros países que vai entrar no país desse rei. Então o que ele faz? Ele cria impostos sobre as suas mercadorias e elas ficando muito mais caras que a nossa, que nós produzimos, quer dizer, eu vou conseguir concorrer. Então o protecionismo vai ser um meio de tentar proteger o seu mercado. Tá? O outro vai ser o metalismo. O metalismo é o seguinte, nessa época, quem tinha mais metais preciosos, como ouro e prata, era considerado a potência mundial. Uma das potências mundiais dessa época aí que vai surgir, quando os espanhóis chegam aqui à América, né, vai achar muito ouro. Então a Espanha vai se tornar uma das maiores potências do mundo pela quantidade de ouro que eles têm. Tá? Achada aqui na América, tá? Nesse novo continente. E o outro, por último, aí, o monopólio. Tá? Monopólio é o quê? Com o pacto colonial, o que vai acontecer? Todos da colônia só pode comprar com a sua metrópole e vender para a sua metrópole. Ele não pode negociar com outro país, tá? Ou com outra metrópole. Tá? Então, o que é o monopólio? O monopólio é exclusividade. Então, a metrópole falava para a colônia, ó, vocês só podem negociar com a gente, vocês só podem comprar mercadorias que vocês precisam com a gente. E se vocês querem vender a mercadorias que vocês produzem, vocês só podem vender para a metrópole dele. Então, esse monopólio que vai acontecer principalmente na América Espanhola e na América Portuguesa. Tá? Vamos lá, continuando aqui agora. Eu falei do tipo de mercantilismo, agora vamos lá. Número 5. Quem criou um centro de estudo náutico chamado de Escola de Sagres? Foi o infante Dom Henrique, filho do rei Dom João. Tá? Dom Henrique ele vai criar essa escola, mas não é uma escola tradicional de carteiras, não. É uma escola na qual vão lá para trocar experiências de navegações. Levar novos mapas, que os cartógrafos vão lá nessa escola, levar, ó, descobrimos isso aqui, novas rotas, novas tecnologias, uma bússola, astrolábio, a caravela, o que pode fazer para melhorar a caravela, como se pode chegar, como se pode navegar. Então tudo isso era debatido nessa escola de Sagres, que na realidade, como eu falei para você, não era uma escola tradicional que tinha um professor e os alunos. Não, era na qual todos estavam ali para ensinar e aprender também. Tá? Vamos lá, próxima pergunta. Número 6. Qual o nome do tratado que dividiu o planeta Terra entre Portugal e Espanha? É o Tratado de Tordesilhas. Essa é a resposta, tá? Explicando o que era o Tratado de Tordesilhas, é o seguinte. Os espanhóis chegaram aqui em 1494. 1494. Não, desculpa, 1492. Tá? E depois os portugueses vão chegar aqui em 1500. Então eles vão brigar aí falando que eles têm direito à terra aqui e os espanhóis também. Tanto é que antes dos portugueses chegar aqui em 1500, esse Tratado de Tordesilhas vai ser assinado em 1494. Tá? Então, depois dos espanhóis terem chegado aqui através de Cristóvão Colombo na América, certo? Os portugueses vão falar que tem direito sobre essas terras também. E o que vai fazer? O Tratado de Tordesilhas esqueci a palavra agora, sendo administrado, vamos botar assim, pelo Papa. Tanto é que o reino da França, o rei da França da época, vai falar, não concordo com isso não, tá? Que tratado é esse na qual divide o mundo entre Portugal e Espanha? Aí até tem uma brincadeira que esse rei falou, eu falei, cadê o testamento de Adão que divide a terra entre Portugal e Espanha? Tá? Então vai dar muita polêmica esse tratado aí. Vamos lá, número 7. Qual foi o monge alemão que escreveu as 95 teses pela reforma religiosa? Foi Martim Lutero, tá? Ele é de origem alemã,
tá? Apesar que a Alemanha não existia naquela época, mas de origem alemã, tá? Ele, por exemplo, ele vai ser contra as indulgências e simonias e vai criticar a igreja. E essas 95 teses ele vai pregar na porta da igreja, na qual ele comanda essa igreja e fala, ó, ele não é contra a igreja católica, ele é contra aquilo que a igreja católica estava praticando, que era as indulgências, que eram objetos, tá? Não, indulgências eram objetos que eles consideravam sagrados. Por exemplo, a cruz de Cristo. Ó, quebramos a cruz de Cristo em vários pedacinhos, tem um pedacinho, quem comprar o pedacinho da cruz de Cristo vai ser salvo, tá? Isso são os objetos. E as simonias, desculpa, às vezes eu confundo um pouco, mas não tem confusão mais não. Simonia eram os objetos e as indulgências eram documentos. Por exemplo, o cara morria, ia estar lá no beira da morte. Ah, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Aí chegava lá um monge, um padre, chegava assim, não, meu filho, tu vai ser salvo, é só comprar esse documentozinho aqui que você vai estar salvo. Quando chegar lá no céu, apresenta Santo Antônio, e Santo Antônio vai ler e vai ver que você pagou por isso. Claro que isso é um meio da igreja arrecadar dinheiro. E é uma dessas coisas que o Martinho Lutero vai brigar e vai falar, o homem para ser salvo não precisa de objeto nem documentos, só precisa de ter fé. Tá? Vamos lá, depois a gente vai discutir mais sobre esse assunto aí também. Qual foi o rei inglês que fundou a igreja anglicana? Foi o rei Henrique VIII, tá? Henrique VIII, ele vai ser o rei inglês, na qual vai ser um rei muito polêmico. Por quê? Porque na realidade a igreja católica nessa época já estava com muito dinheiro e tinha muitas terras na Inglaterra. Então o que vai acontecer? O meio do Henrique VIII tirar o Papa, né, das intervenções do Papa na Inglaterra, o que ele vai fazer? Ele tem a primeira esposa, então ele quer se separar dela. Tá? Um dos motivos porque ele não deu um herdeiro homem para ele. E o outro falou, não quero mais ficar casado com ela, quero divórcio, quero me separar. Só que a igreja católica, naquela época e até os dias de hoje também, eles não dão divórcio, não dão. Tá? Na igreja católica não existe divórcio. Tá? Então ele falou, não vai se separar não, então vou me separar a igreja do Estado. Agora a igreja pertence ao Estado da Inglaterra. Então o nome dessa nova igreja vai ser Igreja Anglicana, sendo que o chefe da igreja vai ser o rei ou a rainha da Inglaterra. Então o Papa não vai mais mandar na igreja inglesa por causa desse rei aí chamado Henrique VIII. Pessoal, aqui termina a nossa correção, tá? Depois vou passar outras folhinhas aí de revisão para vocês. Corrige direitinho aí, vê o que acertou, o que não é, o que acertou, o que errou, tá? E então assim a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço!